Bom dia, senhores. No dia 3 de fevereiro de 2016, no interesse do procedimento investigatório 1.25.000.003350-2015, dígito 98, na sede da Procuradoria da República na Bahia, na presença do Procurador da República Júlio Noronha e Taíde Costa, iremos proceder com a oitiva do senhor Ricardo Marques Embaçaí, conforme qualificado no termo em anexo. Senhor Ricardo, o senhor tem o dever de dizer a verdade sobre os fatos que foram perguntados, e no caso de algum questionamento envolver fatos que lhe possam incriminar, você tem o direito ao silêncio, tudo bem? Ok. O doutor Júlio vai iniciar algumas perguntas, posteriormente eu eventualmente vou complementá-las. Tá ótimo. Okay. Doutor Ricardo, novamente bom dia. Só gostaria de registrar também a presença do doutor Luiz Henrique, advogado do depoente. Perfeito. Doutor Ricardo, bom dia. Bom dia. Qual é a profissão do senhor? Sou administrador de empresas. Certo. O senhor é administrador de empresas há quanto tempo? Desde o ano 2000, minha graduação 2000, então são quase 16 anos. Certo. O senhor poderia nos descrever, nesses 16 anos, em quais locais o senhor trabalhou? Meu primeiro emprego foi no Banco ABN AMRO, que é o Banco Real, né? Depois se tornou Real. Eu trabalhei lá na parte de Corporate Banking, ou seja, era gerente de Corporate Banking. Só um segundo, desculpe lhe interromper. Pedi só para o senhor falar um pouco mais devagar. Tá. Só para permitir que a gente consiga registrar o máximo possível daquilo que o senhor disse. Tá ótimo. Perfeito. Meu primeiro emprego foi no Banco ABN AMRO, né? Depois o Banco Real. Né? Eu trabalhei por 6 anos lá, de 2000 a 2006. Atuava na parte era gerente de contas de Corporate Bank, ou seja, grandes clientes, né? Mas naquele perfil de atacado, clientes de atacado. Sim. Então, eu tive esse histórico, essa experiência profissional no âmbito de operações estruturadas, né? Que era o que eu fazia no banco. Então, né? No ano 2000, o senhor começou no Banco Real. Isso. E trabalhou com essas operações estruturadas. Isso. E ficou no Banco Real até que ano? Até 2006. Até 2006. Né? Certo. Em 2006, o senhor saiu de lá e foi trabalhar? Fui para a OS Empreendimentos, né? Fui para o Grupo OS, mais diretamente a OS Empreendimentos. Naquela ocasião, o Grupo OS tinha uma estratégia empresarial de relançar uma empresa de real estate, que é empresa imobiliária. Né? Então, eu fui, na ocasião, um dos primeiros funcionários da empresa. Ou seja, a empresa estava sendo criada naquele momento, naquele instante. Então, eu fui ser um funcionário da área financeira, por quê? Eu tinha essa experiência em captação de operações financeiras, né? E o mercado imobiliário é um mercado que acessa muito a parte de alavancagem, ou seja, a parte de crédito. Então, eu já tinha trabalhado com isso no banco. Então, fui para o OS para ser gerente financeiro, né? Perfeito. Naquele instante. Então, o senhor saiu do Banco Real em 2006 e foi convidado para trabalhar como gerente financeiro da OS Empreendimentos, que estava começando naquele momento. Isso. Certo. Quem convidou o senhor para ir para a OS Empreendimentos? O próprio Carmine de Serve. O senhor conhecia o senhor Carmine de onde? Eu já tinha sido, não colega, mas contemporâneo de colégio, na época de colégio Antônio Vieira, aqui de Salvador. Né? E existia uma pessoa que estava na OS na parte de incorporação, que me conhecia profissionalmente e acabou me falando com o Carmine, e que acabaram me convidando para um bate-papo e posteriormente, né, a questão do vínculo empregatício. O Carmine já trabalhava na OAS? Já. Carmine, ele já tinha trabalhado na construtora OAS e tinha sido colocado esse desafio para ele, que era criar a OAS Empreendimentos. Né? Certo. Nesse momento, qual que era o cargo do Carmine dentro da OAS? Empreendimentos? Isso. Era diretor superintendente. Diretor superintendente. Né? Existia já a figura de presidente da OAS Empreendimentos? Naquele momento, não. Certo. E o senhor ficou, depois a gente vai passar por esse período, mas o senhor ficou de 2006 até quando na OAS Empreendimentos? Até final de março de 2014. Final de março de 2014. Isso. E depois o senhor foi para onde? Depois eu acabei tendo um convite para vir para Salvador, para Citeluz, né? A gente mudou a associação Citeluz, mas Citelum é uma empresa de gestão de iluminação pública, uma empresa francesa com a subsidiária aqui no Brasil. E eu acabei sendo convidado para ser diretor financeiro dessa empresa. Perfeito. Aí eu acabei, na ocasião da OAS Empreendimentos, eu estava em São Paulo. Isso, eu vou perguntar para o senhor, antes da gente voltar para a OAS Empreendimentos.
Este é o trabalho atual que o senhor tem? Isso, exatamente. Certo. Quando o senhor foi convidado lá em 2006, o senhor foi convidado para ser gerente financeiro. Isso. E para trabalhar em qual local? Em Salvador, Bahia. Em Salvador. E como foi o desenrolar da sua carreira dentro da OAS Empreendimentos? O senhor chegou como gerente financeiro e assim permaneceu todo o período, e permaneceu todo o período em Salvador. O senhor poderia nos descrever como foi esse período de 2006 até 2013? Por favor, de forma bastante pausada, para que a gente possa registrar, por favor. Em 2006, eu ingressei em Salvador, só que naquele instante, o Grupo OS ele já estava locado em São Paulo. Eu já tinha passado a matriz para São Paulo. Mas, estrategicamente, a OS Empreendimentos ela voltou pela cidade, pelo estado da Bahia. Por quê? Porque a OS Empreendimentos já foi grande no passado na área de real estate, na área imobiliária. Então, aqui na Bahia tinha um recall muito forte de marca. Né? Você via OS, o público lembrava de credibilidade na entrega de edifícios, né, de empreendimentos imobiliários. Então, a estratégia do acionista foi recomeçar por Salvador. E recomeçar por Salvador, porque em São Paulo, na parte de real estate, a OS não tinha tido muita experiência no passado. Né? Então, o recall da marca forte era em Salvador. Entretanto, desde o princípio, quando eu entrei na OS, como os acionistas, como a holding, como o grupo já estava em São Paulo, já existia o projeto da matriz da OS Empreendimentos ser migrada para São Paulo em um determinado período, desde que a gente tivesse maturado o mercado baiano. Certo. Antes de falar quando aconteceu essa mudança, esse conhecimento da marca OAS, especialmente OAS Empreendimentos, era vinculado a que tipo de empreendimento? Eram empreendimentos residenciais, comerciais? Seria do passado. Sim. Residenciais. E eram empreendimentos voltados para que tipo de mercado? Qual segmento? É porque há muito tempo, essa década de 80, mas pelo que eu ouvia falar das histórias, era empreendimentos residencial, né, para segmento A, B e C. Certo. Assim. E quando o senhor foi convidado e houve essa retomada, qual era o foco? O foco era criar a empresa, né, tirar a empresa do papel, vamos dizer assim, criar um veículo na parte imobiliária, né, no setor imobiliário, uma vez que naquele instante o mercado imobiliário estava em franco crescimento, né, estava no momento aí do início do boom imobiliário, onde mais de quase 20 empresas do setor imobiliário tinham aberto capital. Certo, mas o senhor disse segmento residencial, Isso. Mas voltar para a classe A, B, C ou D? Você diz agora nessa retomada. Retomada. Naquele instante... Não havia uma definição? Naquele instante não havia uma definição, é clara. Né? A gente estava no mercado baiano, naquele instante a gente foi para a classe média, né? Que é a classe B, vamos dizer assim. Então, nossos primeiros lançamentos aqui em Salvador foram no bairro de Alphaville. Né? Então, eu diria que era uma classe média. A classe média. Certo. E quando que houve a mudança para São Paulo? Para São Paulo foi 2014. 2014. Então, de 2006 até 2014, a sede da OAS Empreendimentos ficava em Salvador. Apesar de, por força profissional, a gente já estava naquele movimento de passar grande parte praticamente morava em São Paulo, os executivos moravam em São Paulo e voltavam para a base. E trabalhavam lá em São Paulo, em qual local? Na Avenida Angélica, né? Inicialmente no mesmo edifício da construtora do grupo, né? E posteriormente, eu não me recordo exatamente o ano, a gente acabou mudando para o prédio ao lado, 2 prédios ao lado, que, se não me falha a memória, é o edifício Mont Blanc. E a partir daí a sede, a gente ficava, até porque a empresa, nesse movimento, a empresa cresceu, então precisava de mais espaço, mais metro quadrado, então a gente foi para esse edifício do lado. Certo. E retomando agora a sua posição dentro da OAS Empreendimentos. Você chegou como gerente financeiro e aí houve alguma mudança de cargo? Houve. Minha carreira dentro da empresa no grupo foi como gerente financeiro da OAS Empreendimentos. Aí no ano de 2011 eu fui galgado a diretor financeiro da empresa. E finalizei como diretor financeiro da companhia. Perfeito. Então de 2006 a 2011 minha função era de gerente financeiro. Certo. Como gerente financeiro, o senhor estava subordinado a quem lá? Ao Fábio, Ori e Yonamini. O Fábio,
quando o senhor chegou em 2006, ele já estava na OAS? Não, ele entrou depois. Ele entrou quando, o senhor se recorda? Dr. Júlio, acho que foi 2007. Salvo engano. Perfeito. E ele ingressou com qual cargo? Diretor financeiro. Certo. E quando o senhor assumiu em 2011 o cargo de diretor financeiro, o Fábio, ele assumiu qual cargo? Ele saiu da empresa ou continuou? Não, ele foi para a OAS Investimentos, que era, vamos dizer assim, uma holding que controlava os ativos, e um dos ativos que ela controlava era a OAS Empreendimentos. Ele foi ser diretor financeiro da holding, e aí o movimento automático, eu como gerente financeiro, fui galgado a diretor financeiro da Empreendimentos. Certo. O senhor sabe dizer se depois de 2011, quando ele se tornou diretor financeiro da holding, depois disso ele assumiu algum outro cargo dentro da OAS Empreendimentos? Porque o senhor disse inicialmente que lá em 2006 não existia a figura de presidente. Isso. Né? Existia a figura de superintendente. Diretor superintendente. Diretor superintendente. Em 2011, quando o senhor se tornou diretor financeiro, existia a figura de presidente já? Doutor Júlio, houve uma mudança na nomenclatura do cargo para presidente, né? Eu não me recordo do ano que aconteceu isso. E quem que ocupava a presidência? Era o Carmine Deserve. Só houve a mudança da nomenclatura do de 2006 até 2011? Exatamente. E o Carmine permaneceu como presidente da OAS Empreendimentos até quando? Até dezembro de 2013. Até dezembro de 13. E depois de dezembro de 2013, quem assumiu a presidência da OAS Empreendimentos? O Fábio Anamini. Então ele saiu da diretoria financeira. Da holding. Da holding, perdão. E foi ser diretor, presidente, né? O cargo era esse, da OAS Empreendimentos. Agora, especificamente no interesse agora do nosso procedimento, existe uma operação entre a OAS e a Bancop que aconteceu em 2009, quando o senhor era gerente financeiro. O senhor tem conhecimento dessa operação? Tenho. O senhor pode nos dizer como ela aconteceu? Assim se diz a operação de compra das seccionais do Bancop. Perfeito. Essa operação ela foi feita pela área de desenvolvimento de negócio. Minha área financeira é uma área mais de apoio, não de... Ela foi feita pela área de desenvolvimento de negócios. Né? E a área de desenvolvimento de negócios era uma outra gerência, uma outra diretoria dentro da OAS Empreendimentos? Isso, exatamente, era outra diretoria. Era uma outra diretoria? Desculpe lhe interromper, mas é só para a gente manter uma ordem lógica aqui. Quem ocupava era a diretoria, o senhor disse, isso, né? Quem era o diretor dessa área? Como existiam diretorias regionais e como a Bancop estava em São Paulo, a maioria dos projetos, a diretoria de Luigi Pet, diretor de incorporação São Paulo. Luigi Pet. Luigi. O Pet, o senhor poderia soletrar, por favor? P-E-T-T-I. TTI. Luigi Pet. Perfeito. E, nesse caso, ou seja, toda a parte de desenvolvimento, prospecção, desenvolvimento do negócio imobiliário, do projeto imobiliário, era feito pelas áreas, vamos dizer assim, de desenvolvimento de incorporação, que a gente chamava, área de incorporação. Certo. E o senhor, como gerente financeiro, o que chegou de impacto financeiro dessa operação para o senhor? O senhor poderia nos dizer o que chegou como ativo, como passivo para os senhores? Isso, via de regra, a área financeira ela entrava na análise de viabilidade econômica financeira de todo o negócio, de todo e qualquer negócio. Né? E os empreendimentos do Bancop na ocasião, como eram, você tinha que comprar seccionais, né, do Bancop, ela tinha uma característica um pouco diferente do trivial, porque você tinha que comprar, né, seccional. Entretanto, o que foi bom para a OAS Empreendimentos naquele momento? Como era empreendimentos em São Paulo, a empresa estava buscando uma expansão geográfica, nós estamos aqui na Bahia, e em São Paulo, por conta do mercado líquido, terreno, você tinha que colocar muito dinheiro na frente para comprar, né?
A operação do Bancop, a gente não tinha que fazer investimentos na frente, e investimentos em volumes altos. Porque naquele instante o mercado imobiliário brasileiro tinha 20 empresas aproximadamente de capital aberto. Empresa abarrotada de caixa que podiam fazer aquisições com maior facilidade que nós, que era uma empresa de capital fechado, né, uma empresa limitada do ponto de vista de capital de investimento. Então, para a gente, do ponto de vista comercial enquanto negócio, foi um pé de entrada em São Paulo, as operações do Bancop. Então, vou só tentar retomar para a gente conseguir registrar aqui de uma forma interessante, né? Então, nessa época, quem ocupava a diretoria de desenvolvimento e negócios de São Paulo, né? De São Paulo. Isso. Diretoria de desenvolvimento e de negócios, né? Desenvolvimento de negócios. Diretoria / incorporação. Pode botar assim, que era a nomenclatura também. Tá? Que a Diretoria de Desenvolvimento de Negócios / Incorporação de Isso. São Paulo era... Não, isso, era dirigida por Luiz de Pé. Isso. A gente retoma isso no final e a gente corrige. Que o negócio era financeiramente bom para a OAS Empreendimentos, porque não precisava fazer investimentos... Tantos investimentos na frente. Na frente, investimentos muito altos na frente. Pode colocar isso na frente. Sendo que a empresa tinha o interesse, então, de expandir em São Paulo. Tinha. Tinha o interesse de expandir em São Paulo. O que era, do ponto de vista, assim, fora do pouco do trivial de um negócio de incorporação imobiliária, era porque nesses empreendimentos vocês tinham os cooperados com diversos tipos de situação dentro do empreendimento. Certo. Que era um pouco diferente, porque havia a peculiaridade de ter cooperados, existirem cooperados. O que é isso na prática? Né? Você tinha cooperados com diversos tipos de situação. Você tinha empreendimento que você tinha uma torre completa, habitada, uma torre inacabada e uma torre ainda a construir sem área comum para os cooperados. Né? Sim. Agora, ainda dentro da área que acredito que seja a expertise do senhor, que é a área financeira. O senhor disse que havia esse interesse de expansão em São Paulo. Isso. Então, um interesse negocial. Agora, financeiramente, eu queria que o senhor, se possível, nos explicasse qual era a vantagem da OAS em assumir esse empreendimento, ou esses empreendimentos. Do ponto de vista financeiro, se você for, os empreendimentos a viabilidade econômica financeira era mais apertada, não tinha um retorno que outros projetos teriam. Exato. Esses empreendimentos da Bancop tinham margem de lucro menor do que o usual. Por quê? Pelas particularidades de cada projeto do Bancop. Né? Você tinha projetos que tinham pessoas habitando, né? Você tinha um projeto que você tinha margens menores, porque você tinha cooperados que estavam lá habitando e já tinham pago para o Bancop o valor do apartamento. Né? E naquele instante a gente assumia um empreendimento que a gente tinha coisa a fazer ainda. Você tinha área comum a entregar. Né? Então, ele é um empreendimento que não tinha... A expectativa de retorno nossa não era o mesmo de um empreendimento de incorporação trivial, onde você compra um terreno, né? Você prospecta, compra um terreno, estuda, desenvolve o projeto, tenta maximizar, né, o projeto do ponto de vista de retorno, né, para colocar no mercado. Perfeito. Então, só para deixar registrado aqui, o senhor disse que a viabilidade econômica financeira era apertada, com margem de lucro menor que o usual, com margens menores, pois alguns cooperados já habitavam e tinham pago a Bancop. E ainda havia áreas em comum a serem entregues. Isso, doutor Júlio, não digo em todos, estou trazendo só exemplos de todos os projetos do Bancop, cada um tinha sua particularidade. Perfeito. E aí vem uma questão que até eu acho que o senhor pode nos ajudar bastante. Tratando-se então de um empreendimento, né, de empreendimentos que tinham margens de lucro menores, até pela própria origem, imagino, que era, né, cooperativa, isso, margem de lucro menor. Existiam essas peculiaridades de existirem cooperados em diferentes situações. Exatamente. Por que ainda assim, financeiramente, foi interessante para a OAS
assumir esses empreendimentos da Bancoff? Eu digo assim, se você olhar só sobre o aspecto financeiro e a tomada de decisão fosse o aspecto financeiro, seria não. Mas a tomada de decisão do ponto de vista de estratégia de crescimento de companhia, ela fazia sentido porque a gente tinha recursos limitados para entrar no mercado de São Paulo, como eu já falei. Perfeito, excelente. Vamos só registrar, é muito importante, o senhor fala com uma riqueza de detalhes que é muito importante aproveitar. Que sobre o aspecto puramente financeiro não seria interessante, mas como estratégia da companhia de expansão de mercado... Geográfica. Como estratégia de companhia, da companhia para expansão de mercado? Expansão geográfica, exatamente. Expansão geográfica. Por haver recursos limitados para entrar no mercado em São Paulo. De investimento. De investimento é interessante. Coloca recursos limitados de investimento. Para entrar no mercado de São Paulo era interessante. Perfeito. Desculpa, pode continuar. Então, se você olhar, só voltando a olhar pela ótica só financeira, realmente, se eu tenho o meu recurso que é limitado, eu tenho um empreendimento que pode me dar uma expectativa de retorno X aqui na Bahia, e um empreendimento de São Paulo que está dando um retorno, pode dar um retorno menor, como é que vai fazer sentido, só sob a ótica financeira, eu estar alocando meu capital no projeto de São Paulo? Mas só que tinha a questão da expansão geográfica. E a gente não tinha nossos recursos limitados para entrar no mercado de São Paulo e comprar terrenos à vista, por exemplo, como o mercado praticava. Então, a gente, do ponto de vista de estratégia comercial, fez sentido também para a gente, porque a gente fincou um prédio em São Paulo através desse... Tá, perfeito. O custo do terreno em São Paulo, ele exigia muito investimento? Rapaz, existe. Para São Paulo, o preço do metro quadrado de São Paulo é absurdo. Agora, só entendendo corporativamente. Tá. Aí, sob a ótica financeira, pelo que o senhor disse, não valeria a pena. Essa análise financeira passava pela área do senhor? Passava. Se da área do senhor, nessa área financeira, havia um viés negativo dessa operação, a quem cabia tomar a decisão para seguir em frente nesse negócio? Cabia... existia um comitê dentro da OS Investimentos, né, que você... decidia efetivamente se deveria entrar ou não, né, onde era levado em conta não só o aspecto financeiro, mas o aspecto, nesse caso específico, o aspecto de crescimento também, né, da companhia, análise comercial também, dentre outras coisas. Então, no comitê da OS Investimentos tomava a decisão. Quem que participava desse comitê? Eram os diretores da OS Investimentos, né, então você tinha o próprio... A época, em 2009, o senhor se recorda quem participava desse comitê? Era o Fábio, né, que era diretor financeiro, o Carmine, o diretor de incorporação, de engenharia. O Luiz Pet, né, de incorporação. Né? Quem mais? Eu acho que pode, se não me falha a memória, o próprio diretor de obras, na ocasião, que era Paulo Gordilho. E cada um respondia sobre sua área. Né? Uhum. Alguém da holding participava? Da holding, não. Eu me recordo. Não? Que eu me recordo, não. A época, quem era o presidente da holding? Doutor Júlio, eu não me recordo aqui. Qual que era a função do senhor Léo Pinheiro? O Léo Pinheiro era acionista. Ele era acionista. E presidente, na ocasião, da construtora... Ele era o presidente somente da construtora. Mas, obviamente, ele era acionista, né? Uhum. Ele tinha participação nesse comitê? Não, ele nunca participou. Uhum. Perfeito. Só um segundo. Que Fábio era diretor financeiro, Carmine, qual é o que mesmo? Carmine era diretor superintendente. Fábio era diretor financeiro. Só um segundo. Superintendente. O Carmine, essa época já tinha. O senhor não sabe precisar quando houve essa alteração de diretor superintendente para presidente, mas a figura análoga a presidente. Exatamente. Da OS Empreendimentos. Presidente aí, coloca em vez. Vamos dizer assim, quando eu digo que ele mudou para presidente, na essência, na prática, naquele instante. Só mudou o nome. O Luiz de Pet era diretor de desenvolvimento de negócios. E Paulo Gordilho. Diretor de obras. Era diretor de. Isso. Diretor de obras. Que depois lá no final. Que Léo Pinheiro era acionista, não é isso? Léo Pinheiro era acionista. Que Léo Pinheiro
Era acionista e presidente da construtora OS. Vírgula, sem participação no comitê da OS Empreendimentos. Excelente, então, Ricardo. E eu só posso fazer uma lógico, fique à vontade. Quando eu falo que os empreendimentos não eram tinham margem mais baixa, obviamente que foram muitos empreendimentos, cada empreendimento tinha sua particularidade e seu retorno. Uns mais, outros menos. Sim. Né? Mas o senhor se recorda de existir algum deles que era um empreendimento deficitário? Não me recordo. Certo. Deficitário, não me recordo. Cada empreendimento. Porque no imobiliário, quando a gente fala, a gente tenta no máximo, o que torna o empreendimento muito... a demora na comercialização é um fator que torna o empreendimento, o retorno do empreendimento reduzir. Né? Você tem uma velocidade de venda mais fraca. E também a construção. Né? Só que a construção, no momento que você analisa a viabilidade, a construção ela só passa a valer depois quando a equipe entra em campo para construir. Certo. Então você tem um orçamento no momento inicial que você estuda a viabilidade. Entretanto, a construção pode variar no momento da execução, estourar o orçamento e quebrar ainda mais a rentabilidade do empreendimento. Correto. E dando sequência, então, o senhor disse, então, que foi feita essa análise, havia o desejo de expansão geográfica e a operação, então, ou as operações, os empreendimentos passaram para a OAS. Isso. A OAS Empreendimentos. E, doutor Júlio, geográfica não só para São Paulo, para Brasília também, Sim. Nós fomos para Brasília, e Porto Alegre, né? Eram os estados que a gente... desculpa, as cidades. Não, acho importante registrar isso, que havia, então, o projeto de expansão geográfica da companhia. Para Porto Alegre, Brasília e São Paulo. São Paulo como vamos dizer assim, a economia mais pujante do país, onde o mercado imobiliário é o maior mercado imobiliário do país, você tem que passar por São Paulo. Uma empresa de mercado de real estate tem que passar por São Paulo. Perfeito. O senhor, dentro da área financeira, nesse período, a OAS Empreendimentos tinha recursos para poder tocar esses empreendimentos que ela assumiu da Bancop? Olha, a questão do mercado imobiliário, ele é um mercado de alavancagem, né? Então, que você vai construir qualquer projeto, edifício, você sempre tem que estar contando com uma dívida, que ela é buscada nos principais bancos do país, aqueles bancos que têm fundo de poupança, né? Então, basicamente, o produto básico, ele financia 80% do custo de construção, né? Certo. Então, o recurso que você conta no momento, você tem que estar contando com o seu balanço para poder alavancar junto à instituição financeira. Né? Então, todo o projeto nosso, ele era aliado a uma instituição financeira, né, que nós iríamos buscar. Então, nós tínhamos projetos com o Banco do Brasil, com o Santander, né, com o Bradesco, né, com os principais bancos, os grandes bancos do Brasil. Tá. E em relação especificamente a esses empreendimentos da Bancop, a OAS Empreendimentos buscou esse funding aonde? Nós buscamos no Bancop. O que aconteceu? Quando a gente fechou o Bancop, né, quando a gente foi fechando paulatinamente projeto a projeto, a gente foi buscando no mercado, né, nesses principais bancos, e na ocasião, em 2009, né, naquela questão da crise mundial, né, do mercado americano, o FGTS disponibilizou, né, acho que não me falha a memória, 3 bilhões de reais para serem aplicados em real estate. Né? E algumas empresas do setor tiveram acesso a essa linha de financiamento. E nós, naquele instante, tomamos 300 milhões de reais de debêntures, né, por prazo na ocasião de 5 anos. Perfeito. Vamos só registrar então. Que em relação aos recursos, não, só voltando mais aqui, né, que a OAS Empreendimentos trabalha com o mercado de alavancagem. Podemos colocar dessa forma? Pode colocar assim. Que conta com... Não, cuja fonte financeira é buscada nos bancos. Os principais bancos do país. Buscada nos principais bancos do Brasil. Pode tirar essa parte de sempre. Todos os projetos são aliados a instituições financeiras, que em relação aos recursos para os projetos da Bancop, foram buscados nos principais bancos, sendo que em 2009 o FI e FGTS. Exatamente. Né? Então,
FI, IFE, FGTS, liberou em torno de 3 bilhões para o mercado. Isso. E aí, salvo engano de minha memória em relação a esse número. Sendo que a OAS Empreendimentos captou 300 milhões por meio de debêntures. Exatamente. 300 milhões de reais por meio de debêntures. O debêntures para financiar projetos imobiliários. Certo, para financiar projetos imobiliários. Por que é importante esse ponto? Porque as debêntures não eram dívida corporativa, dívida que se tomava, tinha que ter projeto associado às debêntures. Então, era necessário ter o projeto vinculado às debêntures. Isso. Então, o senhor usou um termo, era uma dívida vinculada? Como dívidas de projeto? Eram dívidas de projeto. A dívida de... Então, pode voltar lá, vamos só registrar isso aqui. Ó. Pode apagar essa última frase. Isso. Debêntures para financiar projetos imobiliários, que era uma dívida de projeto. Exatamente. Ou seja, o dinheiro captado tinha que ser aplicado nos projetos. Isso. E dentre os projetos, dentre esses projetos que as debêntures financiaram, você tinha o próprio projeto do Bancopp, você tinha projetos triviais de incorporação imobiliária, vamos dizer assim, os mais convencionais, em Brasília, aqui em Salvador. Então tinha uma gama de projetos. Se não me falha a memória, acho que mais de 12 projetos foram financiados. Ou seja, o dinheiro captado tinha que ser aplicado nos projetos. Aí, 2 pontos. Entre eles, Bancopp, outros projetos triviais da incorporação, totalizando cerca de 12 projetos. Em Salvador, Brasília e São Paulo, né? Em Salvador, Brasília e São Paulo. O senhor participou das negociações para a emissão dessas debêntures? Participei, junto ao FIA-FGTS. Como gerente financeiro, era minha atribuição também. Perfeito. O senhor participou, então, da negociação. Isso. Junto do senhor, pela OAS, participou mais alguém? Basicamente, eu e Fábio Ionamini, né, que era o diretor financeiro da empresa. Uhum. Os senhores negociaram ou tiveram reuniões a respeito dessa emissão de debêntures com quem? Com o FIA-FGTS, na pessoa do Vitor Pinto, né? E a equipe, né? Uhum. Nessa emissão captada pelo FGTS, houve a participação de algum agente garantidor? Garantidor se diz Antes, então, até melhor. Houve a participação de algum agente fiduciário nessa emissão de debêntures? Foi a Planner, foi agente fiduciário. Né? Toda escritura, toda debênture tem que ter um agente fiduciário, nesse caso foi a Planner. Certo. Que nos prestou esse serviço. A Planner participou dessas reuniões também que os senhores tiveram com o FI-FGTS? Participou. O senhor se lembra quem representava a Planner nessa reunião? Não me lembro. Porque o papel do agente fiduciário, no final das contas, ele é um papel importante, mas não no aspecto comercial de negociação. Quando eu digo comercial, das tratativas de condições do financiamento. Né? Mais um papel ele é mais um papel formalizador, né? Fiscalizador. Perfeito. Eu já perguntei sobre o agente garantidor, o senhor não se lembrou. Agente garantidor, quando você fala garantidor... É o fiscalizador das garantias. Ah, sim, tá. É SCOR. SCOR. A SCOR também participou dessas reuniões? Não. Não? Não. Quem que representava a SCOR? Pai, doutor Júlio, para lhe ser sincero, a SCOR, ela foi... qual era o papel dela? Né? Depois de emitida as debêntures, você por força contratual, você tinha que contratar um agente de garantias, que ia fazer o quê? E auferir se os meus recebíveis que eu estava enviando para as debêntures, porque eu tinha que compor isso como garantia das debêntures, eu tinha um percentual mínimo sobre o saldo devedor,
que era em torno de 110%, se não me falha a memória, na escritura. Então tinha que ter sempre, por dívida, tinha que ter 110% de garantia. Então a Score, ela fiscalizava a garantia que a gente enviava. Ou seja, eu vendia um apartamento no empreendimento X. Então eu tinha todo um kit documental que eu tinha que enviar para a Score, e a Score ia validar se aquela garantia estava ok para compor a garantia das debêntures. E ela, dentro da escritura das debêntures, até por conta do o FGTS, você tinha um período para você glosar a garantia, ou seja, eu vendi o imóvel para o senhor. E por algum motivo o senhor ficou inadimplente por 3 meses. Então a Score vinha e baixava essa garantia, dizia, pô, essa garantia não vale para compor o saldo devedor. Então ela fazia esse papel como agente garantidor, né? Ou seja, ela defendia os interesses, vamos dizer assim, do FGTS na relação, né? Perfeito. E qual que era a necessidade desse agente de garantias, considerando que já existia um agente fiduciário? Na verdade, vão ser dois papéis São duas figuras distintas, né? Sim. O agente de garantia, a necessidade era para analisar a garantia, se a gente estava cumprindo, se as garantias eram boas ou não, né? Já o agente fiduciário era mais com relação à formalização da escritura, né? E o agente, vamos dizer assim, o agente de garantias, ele tramita como uma figura que é de interesse do investidor, ou seja, do FGTS, ele que quer compor a garantia. Talvez por falta de estrutura. Porque como é que funciona também? Num banco privado, né, quando você vai buscar, um banco tem toda uma área técnica que avalia também essa parte de garantia, né, num financiamento trivial. Né, ele tem uma parte técnica que avalia. Cada um com suas condições. Né? Na escritura das debêntures, as condições eram mais rígidas. Perfeito. O senhor disse que existia uma obrigação contratual em relação a esse agente de garantias? Na verdade, o FGTS nos indicou a Score e nós contratamos a Score. Quem indicou a Score, então, foi o FGTS? Foi porque faz sentido, porque é o interesse dele, né? Certo. Quem indicou especificamente a Score, o senhor se lembra se foi o senhor Vitor Pinto, que o senhor mencionou, que era a pessoa que participava? Não me lembro assim. Certo. Porque a gente, na verdade, eu falei Vitor Pinto como gestor da área, mas a gente também... se relacionou com outras pessoas. Além da figura, né, do FGTS como quem subscreve a escritura de debêntures, da Planner agente fiduciário, da Score como agente garantidor, a Caixa Econômica como gestor do FGTS tem alguma participação? O Banco Caixa? Banco Caixa. Mas eu não me... Especificamente... Ele funciona como um agente repassador do dinheiro? Não, a gente tinha que ter obviamente tinha que ter uma conta na Caixa Econômica, para cada projeto uma conta na Caixa Econômica, e toda a transação operacional, ou seja, de liberação dos recursos da conta da debêntures para a conta corrente, para a conta que a gente chama de livre movimentação, era dentro da Caixa Econômica Federal. Então tinha que passar pela Caixa Econômica Federal? Tinha. Perfeito. A Caixa não fazia essa análise das garantias oferecidas? Não. Quem fazia era a Score? Isso. Dentro da Score, o senhor se lembra de uma pessoa chamada André Luiz de Souza? Não. O senhor não se lembra de ter? Dentro da Score, se não me falha a memória, eu, particularmente, doutor Júlio, eu não tive muito contato, porque como é uma área bem operacional, né, eu não tive muito contato com o pessoal da Score. Eu me lembro que sempre da pessoa chamada Marcelita, que era ex-caixa, se não me falha. Ela representava a Score? Ela representava a Score, mas tive também muito pouco contato com ela, para ser bem honesto. Então, o contato mais era da área nossa de liberação de recursos com a Score, porque a gente precisava velocidade de análise, né, para compor garantia e liberar mais recursos. Perfeito. Mas a escolha da Score foi uma escolha da OAS ou foi uma escolha do FGTS, uma indicação? Do FGTS, indicação. Da OAS, não. Perfeito. Então, vamos nessa parte de novo, vamos registrar, vamos ver só como ficou. A Score aqui escreve SSCORS. Eu acho que é SS mesmo. Acho que é isso. Fiscalizava as garantias. Que a Score foi o agente garantidor, que não participou das reuniões com a Score. O senhor? Não. Eu Doutor Júlio, se participei de um, assim,
inaugural, mas nada assim. Tá. Não, na verdade é o seguinte, que a SCOR foi o agente garantidor, mas a SCOR não participou das reuniões com o FI e Não. FGTS. Então, só para deixar mais claro, que a SCOR foi o agente garantidor, mas não participou das reuniões entre OAS e FI e FGTS. Entre a OAS e OAS Empreendimentos com o FI e FGTS. Que a SCOR fiscalizava as garantias que eram dadas para compor o saldo devedor. Ou as garantias, os recebíveis, né, que eram dados em garantia, para compor a garantia do saldo devedor. Tá, acho que as garantias... É isso. Porque são os recebíveis que funcionam como as garantias. Isso. A gente pode colocar como garantias. Isso. Defendendo os interesses do FI e FGTS. Exatamente. Que o agente de garantias analisava se as garantias eram boas ou não, defendendo o interesse do FI e FGTS. O FI e FGTS indicou a SCOR. E foi contratada pela OAS Empreendimentos. Exatamente. Que não se recorda a pessoa que indicou a SCOR dentro do FI e FGTS. Se eu dizer um nome, fica... Isso foi 2009. Perfeito. E para cada projeto tinha que ter uma conta na Caixa Econômica, mas ela não fazia a análise das garantias recebidas. Que não se recorda da pessoa de André Luiz de Souza, dentro da SCOR. Que não teve muito contato pessoal não teve muito contato com o pessoal da SCOR. Mas lembre-se de uma pessoa chamada Marcelita, mas que teve pouco contato com ela. Isso. Marcelita, se salvo engano, era uma profissional ex-Caixa Econômica que ela acho que trabalhava nessa área, na Caixa Econômica, de garantias de crédito, alguma coisa desse tipo. Aí uma outra parte que é importante deixar expressamente, como o senhor disse, que a escolha da SCOR não foi da OAS Empreendimentos. Não. É porque o interesse, faz sentido até porque é o interesse do investidor. Mas quem paga É a OAS. Quer dizer, não é nem a OAS, né? É o tomador das debêntures. É custo nosso. Era custo nosso. Né? Que a escolha da SCOR não foi da OAS Empreendimentos, mas indicação do FI e FGTS. Ponto vírgula. Que quem paga o agente de garantias é o tomador. No caso, a OAS Empreendimento. Na verdade, doutor Júlio, até para deixar claro, todo e qualquer custo com relação à emissão de debêntures, seja ele agente garantidor, fiduciário, é pago por quem está querendo o crédito, né? Então, todo advogado. Mas o senhor trabalha na área financeira. Normalmente, quem paga tem interesse de pagar o mais barato. Isso. Então, faz sentido que ele procure no mercado para se valer da concorrência para buscar o mais barato. Sim. E por que a OAS não buscou outros agentes de garantia? Porque era esse o agente que o FIFGTS estava nos colocando para ser contratado. A indicação vinha do FIFGTS. Perfeito. Da mesma forma que a gente... na emissão você tem diversos custos, né? Você tem custo de advogado, você tem custo de agente fiduciário. É uma questão que se onera muito a emissão por conta disso, né? Mas aí o interesse de colocar os recursos para dentro da companhia faz com que você acabe contratando, né? Perfeito. E arcando com esses custos. Seguindo, então. Recebido esses recursos, o senhor disse que eles já estavam vinculados a alguns projetos, e dentre eles alguns projetos da Bancop. O senhor se recorda se dentre esses projetos da Bancop estava a seccional Mar Cantábrico, depois transformada em condomínios solares? Recordo, sim. Esse projeto estava? Estava. Era um dos projetos financiados? Exatamente. O senhor se recorda mais ou menos quanto do valor recebido foi investido nesse empreendimento? Eu acho que talvez em torno de 14 milhões, algo em torno de 14 milhões. Salvo engano, porque tem tempo que eu saí da empresa e... Cantábrico. Cantábrico. Que se recorda que dentro dos projetos da Bancop, financiados pelas debêntures
subscritas pelo FI-FGTS, não é isso? Isso. Estava o Mar, aqui está Mar Cantábrico. Cantábrico. Que depois se tornou Solaris. Exato. Com recursos da ordem de 14 milhões. Aí, que se recorta que dentro dos projetos da Bancop, financiados pelas debêntures subscritas pelo FI-FGTS, estava o Mar Cantábrico, que recebeu recursos da ordem de 14 milhões. Salvo o engano da memória, porque... É um valor até pedir demais para a memória, algo... Deu lá de trás. Lá de trás. O senhor se recorda se esses valores foram suficientes para terminar o empreendimento? Mas eu não me recordo. Sinceramente, eu não me recordo. Que não se recorda se esses valores foram suficientes para terminar o empreendimento. O senhor se recorda se existiram empreendimentos da Bancop que foram assumidos pela OAS, que ficaram de fora desse recebimento de recursos das debêntures? Olha, tinha empreendimentos que ficaram de fora. Da Bancop. Da Bancop. Ex-Bancop, melhor dizendo. Ex-Bancop. Uhum. Eu acho que tinha um empreendimento na Moca, em São Paulo, que a gente acabou financiando com um banco também privado, entre outros. A questão a possibilidade de se financiar com o FI-FGTS naquele momento foi importante, mas a gente tinha um aspecto também de formalização de garantia para você sacar recurso lá. Então, quando você não tinha uma performance de venda rápida, você não podia compor garantia, então não podia mais tirar dinheiro das debêntures. Porque as garantias eram os recebíveis dos empreendimentos que você vendia. Aí se eu tinha um empreendimento que eu não vendi bem, eu não tinha garantia para compor. Então eu tinha que buscar outra alternativa de financiamento. Ex-Bancops que ficaram de fora do financiamento dos referidos recursos. Certo. Quem definiu os projetos que receberiam os recursos vindos dessas debêntures? Foi, por colocar a área financeira, né, e mais o diretoria superintendente, mais os demais diretores, mas vamos dizer assim, a ordem, quem realmente liderou a situação foi a área financeira, né, até porque a gente sabia qual empreendimento a gente poderia tirar o recurso mais rápido das debêntures, porque na verdade, só para deixar claro, esse recurso das debêntures ele era liberado, mas a gente não podia colocar a mão nesse recurso no momento que a gente quisesse. A gente tinha que compor garantia, a gente tinha que lançar um empreendimento, gerar recebível, compor garantia para você liberar para conta de livre movimentação. Certo. Então isso é uma situação que você tinha que, eu vou colocar esse empreendimento para as debêntures, mas se ele tiver velocidade de venda, porque se ele não tiver velocidade de venda, eu não consigo tirar o recurso para financiar ele. Então é melhor eu ir no mercado, né, e buscar um banco que financia aquele empreendimento. Perfeito. Então foram escolhidos os empreendimentos para receber esses recursos, eram os que tinham maior possibilidade de venda? Inicialmente, quer dizer, doutor Júlio, pela memória, assim, o conceito tinha que ser esse. Mas não necessariamente em 2009, até porque a gente em 2009 também não era empresa com tantos empreendimentos. Né, como eu coloquei para o senhor, a empresa ainda estava chegando em São Paulo, estava crescendo geograficamente. Vamos só colocar isso, então. E quem definia os projetos que recebiam os recursos vindos da debenture era a área financeira, não é isso? Isso. Era a área financeira, junto com as demais diretorias? Não, você pode deixar a área financeira. Na área financeira e, obviamente, com a instância maior da empresa, que é o diretor superintendente, né? Isso é importante. Aí era a área financeira com a concordância do diretor superintendente. Agora, obviamente, que na época era o Carmine. Isso, mas, obviamente, até porque o diretor superintendente também tem outras atribuições, vamos dizer assim, é um formador de opinião, quem liderava o processo de... Mas a palavra final era de quem? Era do Carmine também. Perfeito. Aí tá bom, que a época era o Carmine. Que foram escolhidos os empreendimentos para receber os recursos. Foram escolhidos os empreendimentos, tanto dos Bancop quanto outros empreendimentos também, Brasília, Salvador. Que foram escolhidos empreendimentos com maior possibilidade de velocidade de venda, né? Com maior possibilidade de velocidade de venda, de velocidade de venda ou
Empreendimentos em que, naquele instante também a empresa não estava... Porque você definia no momento da escritura o empreendimento, mas você tinha empreendimento, você estava em discussão se ia comprar o terreno ou não, depois que liberou o dinheiro. Uhum. Então você ia analisando para e passo a cada empreendimento. Tá, mas só para a gente conseguir escrever isso. Tá. Foram escolhidos empreendimentos com maior possibilidade de velocidade de venda ou a situação de mercado. Ou situação de mercado de cada um. Isso. Uhum. Nessa situação de mercado de cada um, o que o senhor quer dizer especificamente? Vamos supor, tem empreendimentos que aqui em Salvador que eu poderia buscar uma situação até mais vantajosa, ou em Salvador ou outro lugar que tivesse mais vantajosa com um banco privado, por exemplo, a depender da situação, da condição, né? Então eu conseguia, por exemplo, uma flexibilização de garantia, né, de apresentação, porque, querendo ou não, a análise de garantia do FGTS era muito rigorosa do ponto de vista para liberar recursos. Então, se tivesse um banco que tivesse uma condição mais favorável, eu poderia estar alocando meus esforços para contratar esse financiamento lá. Agora, obviamente, você vai falar, mas você me falou que o mercado estava em crise em 2008, né?